Então vamos falar isso? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Tremendo. Amém? Hebreus 4, 16. E dessa vez eu vou pedir de novo, vamos ficar de pé, porque esse texto é incrível. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos ler. Eu estou com uma versão aqui, mas eu vou ler a que está aqui. Vamos lá? Eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Eu vou ler na minha versão, continue de pé. Essa é a versão King James. Eu escolhi essa versão porque tem uma palavra aqui que se encaixou. Na minha versão da King James está escrito assim: portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos aqui, Pai, que sim, não somos como Israel naquele tempo, que não tinha rei. Pai, que fugia das referências, não tinha rei, não seguia um líder, não lembrava do Senhor, que disse, que chamou aquele povo para ser uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Eles esqueceram disso, Senhor, e faziam o que bem entendiam. Mas nós declaramos aqui que o Senhor é o nosso rei, e nós temos a certeza disso no nosso coração, Pai. E queremos, como diz nesse texto, sabendo que o Senhor é rei, nos achegar ao seu trono, para que recebamos, ó Deus, tudo o que nos é propício, para vivermos como filhos amados teus, como súditos do rei, que é Deus de todas as coisas, que criou e que sustenta todas as coisas. Pai, que nesse tempo possamos entender mais e mais que o Senhor é o rei que precisamos para salvar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Ele é rei. Eu gosto muito desse texto porque ele fala: acheguemo-nos ao trono. Acheguemo-nos, né? E geralmente a figura de um rei é aquela figura, né, lá no trono, distante. Geralmente é tipo assim, né? O trono está num lugar, e aí tem um altar, tem uma escadaria, e os súditos ficam lá. E para se chegar a esse rei, tem que ter, né, tem que ser avisado. Não se chega diante de um rei de qualquer maneira, não é? Quem lembra aí da história, né, da rainha Esther, né, que na hora lá de falar com o rei, tinha que se chegar, e aí falava: se eu achar graça diante dos seus olhos. Aí o rei, o sinal de que ela poderia se achegar para falar era o rei estender o cetro para ela. É como se fosse assim, ó: pode chegar diante de mim, eu deixo, né? Pessoas que se achegassem diante do rei de qualquer maneira, se jogando, correndo, os guardas já chegavam, travavam, e se bobear já tinha uma ordem para matar, né, aquela pessoa que se achegasse ao rei de qualquer maneira. E aí aqui o escritor aos Hebreus nos deixa essa pérola aqui: acheguemo-nos ao trono da graça. O nosso Deus é rei todo-poderoso sobre toda a terra, e o trono dele está acessível a nós. Amém? Eu vou repetir: o trono do nosso rei está acessível a cada um de nós. Amém? É um trono que temos livre acesso. Por conta dos méritos de Jesus na cruz, o véu foi rasgado e temos liberdade, né? O mesmo escritor aos Hebreus aqui no capítulo 10, né? Ele fala por um novo e vivo caminho. Nós temos acesso a esse rei, nós temos acesso a esse trono.
E a esse trono, por causa de Cristo, não tem cerimônia para entrar diante desse rei. É em qualquer lugar, em qualquer hora, não é só aqui. E aí entra, a gente abre um parênteses aqui, porque tem gente que pensa que só acessa o trono da graça de Deus dentro da igreja, do templo. E não é isso. Esse trono pode ser acessado lá no secreto, no seu quarto, na sua casa. Sim, até lá no banheiro, eu sempre falo disso. Até lá no banheiro você pode acessar esse trono sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Esse trono você pode acessar em qualquer lugar. Porque foi pelos méritos da cruz de Cristo que nós temos como acessar isso. Acessar esse trono, por esse novo e vivo caminho. Não é? Hebreus capítulo 10, o verso 20, fala sobre isso. Né? Por conta de Cristo e sua obra, temos livre acesso ao nosso Rei. Acheguemo-nos, portanto, acheguemo-nos. Se achegue, não só aqui na igreja, né? Aqui, às vezes, até a Valquíria falou nisso, né? Que o tempo devocional em casa, tem gente que parece que só lê a Bíblia na igreja. Gente, Bíblia é para ler em casa também. Em casa, bota lá do lado do criado mudo lá, não tem criado mudo, bota no chão. Mas o que importa é você, né? Foi até o pastor Francisco uma vez mostrou um vídeo, né, que ele compartilhou aí, falou assim, se a gente fizesse com a Bíblia o que a gente faz com o celular. Que aí mostrou um vídeo, tá lembrando, Regina? É um vídeo que a gente sabe, às vezes a pessoa acorda, né? Já mete a mão no celular e não sei o quê, aí às vezes está na mesa tomando café e com o celular do lado assim. Aí uma pessoa fez um vídeo, quem já viu esse vídeo? É muito interessante. Aí o vídeo, a pessoa acorda, assim que acordou, abriu a Bíblia. Tal. Daqui a pouco, né, tá lá tomando café, tá com a Bíblia do lado, olhando assim. Gente, pensa se a gente conseguisse fazer esse tipo de coisa. Eita glória, pensa se a gente fizesse esse tipo de coisa. Como a nossa vida ia mudar, né? Como a gente ia romper mais os nossos limites em Deus. Porque isso eu estou apontando para cá, a Bíblia é alimento. É alimento para nos dar saúde para a gente viver a plenitude da vontade de Deus na nossa vida. Amém? Então, nos acheguemos, não se acanhe não. Pode chegar, que esse trono você tem livre acesso por conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Esse texto diz, acheguemo-nos. E aí fala, acheguemo-nos com toda confiança. Como eu disse aqui, nos reis de antigamente, para chegar diante do rei não era de qualquer maneira. A pessoa corria o risco de perder a própria vida. Mas o escritor dos Hebreus deixa muito claro, com toda confiança, né? Eu escrevi aqui, a ele podemos nos achegar com toda confiança. Temos exemplos de vários reis de Israel e de outras nações que eram pessoas desprezíveis, pessoas que subjugavam seus súditos, não é? O rei, não é porque ele era rei que ele ia ser uma pessoa que sempre ia fazer o bem para as pessoas que se achegavam a ele. A pessoa tinha que contar com graça, né? Porque o rei, se ele só olhasse para a pessoa e não fosse com a cara da pessoa, a pessoa podia perder a vida. Mata, não gostei dele não. Ele olhou para mim de maneira torta, mata. Era assim, os reis daquela época, né? Eu até separei aqui que Judá teve um rei que teve um triste fim, né? Segundo Crônicas, capítulo 21, o versículo 20. Eu botei aqui, segundo Crônicas 21, 20. Fala sobre Jeorão. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Para vocês verem que não bastava ser rei, tinha que ser um bom rei. E tinha rei que realmente era um rei, assim, que o povo não achava valor, não via glória nesse rei. Ele representava um poder, mas um poder corrompido, não é? E era difícil se chegar a um rei desse. Esse rei Jeorão mesmo aqui, a narrativa diz que ele matou os irmãos, né? Para querer se perpetuar no poder, ele matou os irmãos, certo?
Mas aí a desgraça dele foi que nem semente para dar continuidade ele teve. Ele morreu sem filhos, né? E olha que coisa terrível, gente. Uma das piores maldições que existem na Bíblia é você não produzir semente, é você não ter a graça de poder dar continuidade àquilo que você começou. Isso é terrível. Então, existiam reis naquele tempo que não tinha como chegar confiando neles, né? Mas diferente de muitos outros, o nosso rei é digno de toda confiança. Amém? A sua lei é perfeita. Salmos 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Aleluia. Amém? Quantos podem dizer aqui nessa manhã: confio em Ti, Senhor? Confio em Ti, Senhor. Não seremos confundidos. O salmista diz, né? Olharam para Ele e não foram confundidos. Esse trono, a qual nós temos acesso, com toda a confiança, acheguemos-nos a Ele. E diz aqui que é um trono de graça. Como eu disse aqui, já trono é uma figura de poder. E sim, o nosso Deus é todo poderoso, e o seu trono é de graça. Graça, uma maravilhosa graça. E aí eu escrevi aqui um negócio que até, quando eu estou meditando, aparece uns negócios, vem uns download, né? Vem uns, que aí, ó. Poder sem controle é uma desgraça. Poder sem controle é uma desgraça. Isso é muito forte. A versão que eu meditei aqui, né? A King James diz: receber misericórdia. A gente se achega a esse trono para receber misericórdia. E por conta de receber a misericórdia, encontrar o poder. E aí olha só, misericórdia nesse texto vem antes do poder. E deve ser assim mesmo. Porque poder antes da misericórdia pode nos corromper. A gente se achega a esse trono de graça para receber misericórdia. E depois que a gente recebe a misericórdia, a gente está apto a receber poder. Porque tem gente que vai nesse trono buscar poder só. Mas poder é uma coisa que pode corromper a pessoa. Isso é muito forte na nossa vida. E a palavra de Deus, né, quando a gente, por isso, irmãos, leiam a palavra de Deus, não leiam numa versão só. Eu sei que até muitos aqui, né, usam a revista atualizada, aí tem aquela revista corrigida, e a gente tem aquele mimo, né, pela primeira Bíblia nossa. Não, essa me acompanha o tempo todo. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela não muda de lá para cá. As versões diferentes da Bíblia, elas não mudaram o sentido dela. As versões diferentes, uma leitura diferente, vai trazer a você um maior e melhor entendimento da revelação da palavra. Amém? Então, não deixe de ler outras versões. Essa versão traz isso muito claro. Cheguemos ao trono para receber graça, né? Para receber a misericórdia. Uma vez que recebemos a misericórdia, estamos aptos para receber o poder. E aí Deus falou isso no meu coração. Às vezes a gente vai só querendo poder. E o poder pode corromper uma pessoa. Isso é muito sério, irmãos. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. E até uma parte, que na quinta-feira a gente falou sobre dependência de Deus. Em Isaías 40, 28, está escrito que Deus não se cansa e nem se fadiga. Isaías 40, 28 diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Deus não se cansa, irmãos, mas nós nos cansamos. Nos cansamos ou nos cansamos? Ou não cansamos? Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que, por mais fervoroso que a gente seja, tem dia que a gente está se arrastando assim. E vou falar para vocês, isso é uma bênção. Às vezes se sentir cansado é uma bênção. Sabe por quê? Porque a gente lembra daquele que tem todo o poder e que não se cansa. Gente, você pode pensar se a gente fosse imparável, se a gente estivesse sempre no mesmo, queimando e tal, e fazendo, acontecendo, e vamos, e gente, isso ia ser uma desgraça para a gente, porque ia ter uma hora que a gente ia achar que nem precisa mais de Deus, que a gente não se cansa,
A gente não se fatiga. Calma, mulher, eu estou olhando a hora, mulher. Calma. Estou vendo. Em nome de Jesus, aguenta mais um pouquinho, irmão. Vocês estão entendendo? Deus não se cansa e nem se fadiga, mas a gente se cansa. E isso é uma bênção para nós. Isso é para lembrar que a gente depende dEle. Que se a gente ficar um tempinho achando que a gente pode fazer tudo que a gente pode fazer, Ele está lascado, gente. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Eu aprendi isso também com o meu pastor Silfarney. Pense em Deus resistindo. Né? Lá em Tiago diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Vocês já imaginaram Deus resistindo a alguém? Como é que é? Vocês acham que Deus faz força para resistir a alguém? Ele é todo poderoso. Quando Ele quer resistir a alguém, Ele só faz isso aqui, ó. Ele bota a mão na frente, a pessoa fica na força dela, né? Querendo, fazendo, acontecendo, querendo. E Deus, não, sossega aí, você vai ficar aí. Daí você não sai, porque você quer sair daí com a sua própria força. E aí é por isso que lá depois, Paulo, né, quando se viu com um problema que ele não tinha como resolver, Deus vai e fala com ele, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder, olha Deus falando, o meu poder vai se aperfeiçoar em você por conta da sua fraqueza. Por isso que nós temos que ser dependentes de Deus. Porque quanto mais a gente se vê dependente de Deus, necessitados da misericórdia dEle, mais a gente vai ter acesso ao poder daquele que não se cansa, ao poder daquele que é todo poderoso, irmãos. Então não tenha vergonha da sua fraqueza. Quando você, né, como disse, meu Deus, esqueci de novo do devocional, se corre para o trono da graça e fala, Senhor, misericórdia. Misericórdia, quando você faz isso, Ele, boa, toma poder. Toma poder, em tempo oportuno, toma aqui. Você está precisando? Você admitiu que depende de mim? Então toma poder. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vamos ficar de pé? Socorro no momento de necessidade. Irmãos, a maior necessidade que nós temos é estar na total dependência de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele nunca viu um justo mendigar o pão. Gente, às vezes a gente acha que necessidade é comer. Necessidade é comer, é beber. E, gente, isso é necessidade. Mas vamos lembrar do que Jesus disse. Eis as aves, elas não semeiam nem cegam, e o Senhor Deus as sustenta. Deus é um Deus todo-poderoso, criador e sustentador. Por isso que a maior necessidade que nós temos é estar dependentes desse Deus, porque nele faremos proezas. Aleluia! Pai, no nome de Jesus, nós queremos mais uma vez declarar que somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Te temos, ó Pai, todo-poderoso, por nosso Rei. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Sim, há muitas lutas, ó Deus, mas para todas o Senhor nos dá o escape. Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, por vezes a nossa arrogância, a nossa pretensão pode ser contra nós. Isso pode nos manter parados no lugar, isso pode nos debilitar. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que encontremos cura para as nossas motivações, que encontremos cura ao entendermos que somos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor é um Deus que não se cansa nem se fadiga. Ó Deus, o Senhor contempla, Pai, a nossa fraqueza, o nosso cansaço. Talvez algumas pessoas aqui já caminharam bastante e às vezes se veem super cansadas e têm se trancado, ó Deus, nas suas limitações. Desperta tu que dormes. Essa limitação é justamente para você buscar mais ainda o Senhor. O Senhor tem poder para te dar, para você vencer toda e qualquer circunstância, porque mesmo depois de muito tempo, ainda velho, produzirá frutos, porque você é uma árvore plantada na casa do Senhor. Receba essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. Não desista por às vezes estar se sentindo cansado e sobrecarregado. Isso é um sinal de Deus. Tem que ser um imã de Deus puxando você para a presença dEle. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo de meditação. Continua conosco nesse domingo, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Pastor
Pastor Nilson, petra a bênção apostólica para a gente. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade mais uma vez. Lembrando que 18 horas, né, as nossas uniões se encontrando, né, os homens, mulheres e jovens e adolescentes. Amém? Algum visitante na casa, Deus abençoe, seja bem-vindo. Feliz com a presença de cada um de vocês. E às 18, nossas reuniões, coisas do alto. 19h30, nosso culto de celebração ao nosso Senhor. Levante suas mãos. E o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com essa igreja que aguarda a volta do Messias. A igreja pode dizer amém? Amém. Bom almoço para todos. Voltemos mais tarde para a grande celebração.